Salve, salve, galera. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast Vidas que Importam. Eu já queria convidar você a ir curtindo esse vídeo, a ir se inscrevendo no canal também, comentando no decorrer também dessa conversa, que vai ser muito produtiva também. A gente tava com saudade também de gravar, passamos um mês aí sem conseguir poder parar para conseguir gravar esses episódios, mas retornamos aqui e é um prazer voltar novamente. Tô com meu parceiro aqui, Davi Queiroz. Boa noite, Davi. Fala, fera. A paz. A paz, irmão. Mais um episódio, né? Vambora. Esse mês aí foi bem corrido pra gente, mas pedimos desculpa pra vocês, tá? Mas estamos firme, beleza? Vamos junto e bora pra mais uma. Bora lá. O nosso convidado de hoje é alguém aí que tem uma participação grande aí também na minha vida e eu na dele, né? Padrinho do meu casamento. Davi, você acredita que esse cara, padrinho do meu casamento, cara... Era 8 horas meu casamento, cara. E eu liguei pra ele, era 8h20, cara. E ele não tinha chegado ainda, ele falou assim pra mim... Ele falou assim pra mim, vai casando que já eu chego. Eu falei, vou te esperar, né, cara? Aí você é o padrinho, velho. Chegou 8h30, graças a Deus, ele chegou, o casamento aconteceu. A Jéssica tava lá, ele não tinha chegado ainda. Ele atrasou mais que a noiva. Mais que a noiva, mas deu tudo certo, graças a Deus. Ele é uma pessoa em recuperação também. O processo de recuperação dele é um pouco diferente, até vou pedir pra ele contar pra nós como é que foi. Não necessitou, no caso dele, de uma internação, e graças a Deus ele já está um longo tempo aí em sobriedade também. Atualmente ele é agente pastoral da sobriedade também. Ele tem uma característica diferente também da pastoral da sobriedade, né? Que ele vai contar para nós também, que é um evangélico agente pastoral ordenado pelo próprio bispo, com o aval do bispo para poder ser. Acompanha a pastoral da sobriedade. Ele também tem ele é idealizador de um movimento chamado Junto e Misturado em Cristo também, que ele começou e me envolveu também nessa história. Acho que ele vai contar disso um pouco também, dessa experiência. E ele também é empreendedor nas horas vagas, trabalha com paisagismo também e faz uma coisa super bacana aí para a reinserção da rapaziada que está em recuperação, que é dar uma oportunidade de emprego, né? E o nome dele é Rubens Aparecido Silva, mas pelo tamanho e pela fé a gente chama ele de Rubão. Boa noite, Rubão. Boa noite, Lucas. Boa noite, Davi. Boa noite. Sou muito grato por estar aqui. E é uma honra, né, estar participando do podcast. Já sigo ele desde o primeiro episódio. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história. Bora. E vamos que vamos. Tá. Lembrando que você foi citado algumas vezes, né? Até no último episódio também. Eu vi. O Davi citou você também, no quinto também com o Zeninho. E finalmente chegou a hora de você aparecer. O dia chegou, né? Tá. Rubão, seguinte, pra gente entender o nosso convidado, o lugar de fala, a gente sempre pergunta pra ele contextualizar, né? Eu começo perguntando assim pra ti, quem que é o Rubão? Olha, falar da gente é bem difícil, né? Bem difícil. Bem difícil. Mas Rubão, eu sou um cara bem família, bem parceiro mesmo, amigo. Sou um cara que topa qualquer parada. Sou um cara bem, assim, companheiro mesmo de amigo, de familiares. E família pra mim é tudo. Perfeito. Eu acompanho um pouco disso de perto lá, a importância dessa família. Cara, no seu envolvimento com a droga, né? Até falei um pouquinho no começo como a sua recuperação foi um pouco diferente, né? Queria que você contasse pra nós um pouco o seu processo com o uso, como é que foi? Olha, o uso eu já comecei desde garoto, né? Eu comecei com o tabaco primeiro. Eu via meus tios morar no sítio, eu via eles fazendo cigarro de paeiro. E eu achava bonito eles fazerem. Aí eu pegava dele, né? Pegava escondido, fazia do meu jeito, e foi aonde que eu aprendi a fumar. Que é onde o tabaco entrou primeiro. E depois, com uns 13 anos, quando eu comecei a estudar, até aí eu estudava numa fazenda. Aí quando eu conheci a cidade, que eu comecei a frequentar a escola da cidade, aí encontrei o álcool. Aí bebia, não bebia assim, exagerado, mas comecei ali com 13 anos. Aí foi bebendo. A bebida foi a primeira que entrou na minha vida. E aí, vindo adolescente já para Marília, aí conheci também a maconha e depois veio as outras drogas. E a última que ficou foi a cocaína. A cocaína já estava casado, já estava... Enganei a família há bastante tempo, porque o usuário, não sendo de crack, que de crack não tem como esconder, né? Mas a cocaína, acho que muitos escondem. Por um tempo, né? Por um tempo, porque a pessoa bebe, e a bebida, ela
ela esconde as outras coisas que tem por trás. Ela disfarça, né? Disfarça. Então, eu fiquei muito tempo no uso e escondendo da família. Até que um dia a casa cai pra todo mundo, né? E eu tava numa festa, lembro como hoje, e fui tirar a chave do bolso, e eu tava com um pacote de cocaína. Caiu dentro do pé da minha esposa. Aí ela já tinha um sofrimento com o irmão, já tinha os parentes também que tinha. Aí ela falou pra mim, falou assim, eu não vou aguentar cuidar do marido também, independente. Onde que ela já falou pra minha mãe, pro meu pai. E naquele dia ela já quis deixar, eu já fiquei lá, né, na verdade. Foi poucos tempos, mas fiquei. Eu falei... Ela é sua esposa hoje? Minha esposa hoje. Sua esposa hoje. Sim, não largou de você, continuou com você na caminhada? Não, ela largou, assim, nós ficamos um tempinho separados, mas foi pouco tempo, porque eu corri atrás, né, de voltar. Porque, assim, a droga, na verdade, na minha vida, a droga só eu que... Eu nunca fui um cara de ficar também fora de casa. E fora a droga, o que mais matava também eram os vícios de jogo. Tinha vício de jogo também. Maquininha em bar? Não, baralho. Baralho? Baralho. E era jogo a valer. E ela decidiu não aceitar. E ela não tá errada também, né? Porque já sofria bastante com os outros. E é onde que eu falo que eu não precisei se internar, por quê? Eu acho que eu tive um choque de realidade muito grande. Aí o que ela fez? Ela chegou na minha mãe e jogou as cartas. A minha mãe e meu pai tinham uma confiança muito grande em mim. Tipo, eles são católico praticante, então sempre ensinou o caminho certo, sabe? Meu pai bem honesto. O Lucas já conhece meus pais. E minha mãe mais quietona, mais séria, mas meu pai é um cara bem espiritual mesmo. E ela chegou e falou assim, ó, o seu filho descobri que ele tá usando droga e eu não vou ficar com ele. O meu pai começou a chorar, já começou a lacrimejar os olhos ali na minha frente, porque ele não esperava, né? Nunca espera, né? A minha mãe, ela não abriu a boca, cara, pra falar nada. Só que o olhar dela, cara, atravessou o meu peito, minha alma. Foi pior aquele que a olhar, fala. não, pior, era melhor ela ter falado um monte pra mim. Ela ficou olhando com aquela tristeza tanto. E aquilo fui juntando, hein? Aí ia acabar perdendo o serviço, eu trabalhava numa empresa, tinha o meu cargo lá, trabalhava as pessoas comigo, e onde eu ia, eu passava na biqueira, pegava. Cocaína usava no serviço mesmo. Todo dia isso já? Todo dia. E aí eu fiquei sem família, na minha cabeça. A dignidade já tinha perdido, porque você tem quando você tem uma família e você é o chefe da casa e aquilo desaba tudo, a mulher fala, nossa. Aí você fala, caramba, ela não vai nem confiar em mim. E você fica para baixo de uma criança. E eu fui juntando tudo isso aí. Eu falei, eu não posso ficar assim. E aí, um dia eu tava trabalhando na minha empresa lá, que eu trabalhava. Eram umas 4 horas da manhã. Eu trabalhava com empilhadeira, né? Aí eu tava levando uma carga pra fora, aí eu vi uma estrela bem grandona, né? Aí eu falei assim, ó, senhor, se o senhor é o Deus que curou meu pai, um dia, porque meu pai também foi alcoólatra, né? O senhor também pode me curar. Eu não quero ser mais escravo. Aí daquele dia pra cá, cara, eu não ponho nada na boca mais, nem droga, nem... Aí comecei a frequentar a igreja evangélica. Até aí, com o tempo, desde pequeno eu frequentei a católica. Fui da carismática há muito tempo, eu e minha esposa. Mas a gente não sabe o destino que Deus muda a gente. Não é, muitas das vezes não é a gente que quer o curso, quem muda é ele. E fui lá e os irmãos me acolheram, eu tinha bastante problema. Foi aonde que eu me ergui. Aí eu falei assim, não quero arrumar outra família, não quero ser abandonado, vou buscar mesmo. E busquei. Eu tive uma sorte que o meu filho não pôde acompanhar, a minha filha também não... Não viu esse sofrimento. Não. Então hoje meu filho está com 23 anos, terminou esse ano agora a faculdade também. Engenheiro, né? Minha filha é engenheiro. A minha filha
casou, eu tenho um neto de 3 anos. Então, eu consegui, sabe, de alguma forma, não é fácil. Eu tive de cortar várias coisas. Muitas das vezes eu falo pros amigos que tá na dependência ainda, que ou você tem um choque de realidade, porque tem muitos que até a mãe morrendo não sai, né? E outros perde família, perde esposa, perde serviço. Rubão, só pegar um gancho aqui, tá? Sim. Bom, a gente acompanha muito, né? Até a gente já foi esses caras também que eu vou falar agora, né? E acompanha muito na recuperação. O dependente químico tem uma característica, assim, que... para quem enxerga a gente, parece realmente, assim, uma teimosia muito grande, né? Uma insistência muito grande em continuar usando, independente do que aconteça, né? E aí, é que cada um tem o seu fundo do poço, vamos dizer assim. Cada um tem alguma coisa que dá esse choque, né? No seu, foi isso que você tá contando pra nós, né? A separação, a decisão da Rose ali de não aceitar, né? A Rose, acho que passou isso antes no outro relacionamento. Não quis passar isso de novo. Passou com o irmão. Passou com o irmão também. E aí também foi a partir daí que ela toma essa decisão que é importante, até pra você poder acordar, né? Mas tá falando uma coisa também que é importante pra quem tá nos ouvindo, né? Tem realidades que às vezes a pessoa precisa perder muito para acordar. E ainda vamos acrescentar uma coisa, né? Se acordar, né? Se acordar, porque tem gente que se perde, né, cara? Sim. Perde a cabeça e... Perde a cabeça e não consegue. Não consegue. Tem muitos colegas da gente que não conseguiu, né? A gente fica com dó, porque eu acho que quando você consegue trazer um cara para a realidade de volta, se você conseguir trazer você já tá beleza. Mas se conseguir fazer mais um, é isso o trabalho da gente também, né? Que depois eu vou contar um pouco. No processo de recuperação meu, quando eu tô dentro do projeto, eu vi cara com 6 meses, velho, tá lá forçado, e quando sai fala, mano, não é essa vida que eu quero continuar usando droga. Não sei, não virou a chave ainda, né? E o cara já perdeu tudo, se for ver. E, na verdade, você tem que ter uma troca, igual eu tava falando antes de nós começar. Tem que colocar algo diferente. Por exemplo, eu não frequento mais bares, eu não entro em bar. Já fui chamado, quando eu tava cuidando da pastoral, teve dependente que chamou eu de covarde, chamou de fraco. Tá bom, beleza. Não, beleza. Hoje o cara tá lá, caído de novo, não tá recuperado. Eu avisei, falei, cara, o que eu tô passando pra você é uma arma que eu tenho, de sobrevivência. Então, eu não entro dentro do bar, só se for preciso, né? Mas sentar, ficar ali, não. É uma coisa que não faz parte mais da minha. Na minha casa não entra álcool. Churrasco na minha casa ou a festa, eles sabem. Não tem bebida. Não tem. Ninguém. O cara falar, eu bebo cerveja, falar, então você não vai entrar na casa. Você bebe, mas hoje... Eu acho que naquele momento, porque tem pessoas que acham que misturam muitas coisas. Porque um dependente de recuperação, cara, não precisa muita coisa pra ele recair. Não precisa nada. É meia hora de ideia errada que ele mesmo se perde. E isso que você tá dizendo pra nós é importante, que depois a gente descobriu até na própria psicologia, que é uma técnica, que é o evite. Sim. Evitar é uma técnica. Evitar é uma técnica. E foi o que faz até hoje, cara. Eu evito fartos lugares, eu evito amizade. Então você tem que cortar várias coisas. O que acontece com muitas vezes o dependente? Ele... eu vou parar de usar cocaína e o álcool e vou ficar fumando cigarro. Ou bebendo uma cervejinha. É o erro, porque uma coisa puxa a outra. Puxa. Esses dias eu até comentei com o Lucas. Eu tava vindo meu filho alugou uma fita de um CD de jogo. Eu vim trazer na Casa Mágica. E é aqui perto da Santa Casa. E aí o que aconteceu? Eu parei naquele sinal ali na Esmeralda. Aí tem aquele bar lá que eu não lembro o nome. Santa Madalena, uma coisa assim. Sim. Acho que é isso. E quando eu tô sozinho, eu gosto de escutar um louvor bem alto, sabe? Então eu tava escutando uma música bem alta. Aí eu abro os vidros do carro, né? Pra não ficar muito abafado dentro. E eu passei bem devagarzinho, tá? O trânsito bem parado. O cheiro do pecado entrou dentro do meu carro. Cheiro de cigarro, com bebida, com perfume. Naquele momento eu já tive um recaído em pensamento. Aí, ó. Rápido. E já dispensou. Aí já veio rápido, assim, eu já lembrei do tempo que eu trabalhava na noite, que eu bebia.
Então, o que eu falo? Muitas das vezes, não precisa você usar e nem precisa... Ô, Rubão, e quanto tempo você tá em recuperação? Recuperação eu tô desde 2009. Desde 2009. Isso foi quando? Isso foi em novembro de 2009. Não, esse fato que você contou agora. Ah, esse fato? É. Esse ano. No começo do ano. Quase 16 anos de sobriedade e teve uma recaída de pensamento. Eu já tive várias, eu vou contar. Não, e a gente com um ano e pouco, né? Eu, por muitas das vezes, Sim. ainda acho que tô no controle. Sim. E até explicar isso, né? Pro pessoal também entender, né? Como que funciona isso, né? Por que agora vamos voltar, né? Por que o Evite é uma técnica, né? Sim. Porque o ambiente ele tem uma influência muito forte sobre nós, né? Sim. Então, por exemplo, se você vai na igreja, tá todo mundo orando, tá aquele louvor, tá aquele clima, seja uma missa ou seja um culto, Sim. aquele ambiente te envolve, né? Com certeza. Você vai sentir, pensar diferente Com estando certeza. naquele lugar. A mesma coisa acontece no Santa Madalena ou outros espaços, Sim. né? Ou no churrasco. Ou no churrasco, né? Então, dependendo realmente a música que toca, a conversa que tá sendo falada ali e tudo mais, isso influencia no que eu vou pensar e no que eu vou sentir, Com certeza. né? Então, a importância da gente evitar certas coisas, selecionar, que nem você estava dizendo, ó, eu seleciono amizades, né? O domingo lá em casa, se tem um churrasco, não Sim. tem cerveja, né? Porque isso muda o que vai acontecer durante o dia. Se tem cerveja, Sim. a gente sabe que muda totalmente o ambiente, Sim. né? Então, para quem tá em recuperação, realmente é importante isso, né? Porque acontece. E aí, o pensamento, né? A gente pode dizer que é um pensamento intrusivo, a gente não tem domínio sobre o nosso pensamento, Não. sobre o que nós vamos pensar. Nós podemos depois gerenciar, mas assim, dizer o que vai pensar, o que Sim. não vai, não dá. Então, tô passando ali com o carro, abaixo o vidro, ouço a música, a música já convence, né? Se você tá escutando um pagode, já vendo aquele clima, Sim. o perigo aumenta. O pessoal tá todo ali, né? Então, o que isso faz, né? Ó o gatilho interessante. Pum, dispara um gatilho. Vai lá na sua memória e traz, quando eu trabalhava na noite, que eu era barman, né? Sim. E traz tudo isso, né, Rubão? Sim, traz Eu tudo lembro isso. tudo. Naquele momento trouxe tudo isso aí. Já teve uma vez também, rapidinho que eu vou falar. Eu já cheguei em churrasco agora, esses tempos agora, de festa de família. E o cara tá bebendo cerveja e ele sabe que eu parei já faz 16 anos. Aí ele fala assim, toma um golinho, uma cervejinha só não vai fazer mal. Mas eu não vou tocar minha sobriedade de tantos anos com a lata de cerveja. Uhum. Eu vou além. Arriscar, né? Eu tive uma recaída de pensamento com cheiro. Mas já tive também, eu tava trabalhando de garçom, não trabalhava mais de barman, tava com 7 anos limpo. Um colega meu, que quando nós trabalhávamos junto, ele sempre chamava, eu ia de barman e ele ia de cozinheiro. Aí ele falou, como você não bebe, mas vai de ajudante meu. Eu acabei de servir, umas 3 horas, tinha acabado já, ia até umas 6 horas a festa. Uhum. E eu fiquei lá vendo o povo beber, e aí vinha um cara colocando um uísque no copo. E eu tava igual tô aqui, mas desbruçado no balcão. Aí no dia que ele bateu o copo aqui, ó, pum, e continuou jogando, a gotinha caiu dentro da minha boca. Assim. Nossa. Aí o que eu fiz? Quando eu senti a gota, de vez de eu cuspir, eu engoli. Aquilo, a sensação que eu tive era a mesma coisa dos Transformers. Quando as engrenagens, ele vai transformar em robô, em carro, que as engrenagens vai mexendo. Sim. Aquilo, eu já comecei a me arrepiar inteira. Vocês sabem que é a sensação de querer buscar. Horrível. É horrível. Só pegar um gancho, tá? Tive uma sensação dessa em junho, mais ou menos. Reunião do acampamento Mirim, né? A gente tava num espaço que a gente usa do banco pra fazer reunião, né? Porque ia ser bastante gente. Estamos fazendo a reunião e tal, hora de fazer uma pausa pra gente comer. Aí fomos comer, cara. E aí tal, e tinha uma rosquinha lá, pô, eu gosto, né? Falei, eu vou comer. Tá? O meu irmão tava lá, meu tio tava lá. Sim. Eu mordi o negócio, eu falei, pô, tá estranho isso aqui, né? Comi o primeiro pedaço, aí eu Banhada no álcool. mordi outro pedaço, aí eu falei pro meu irmão sóbrio também, né? Falei, ô Testa, você tira isso aqui. Cara, isso aqui é de álcool? Aí meu tio falou, pô, isso aí é rosquinha de pinga. Não. Só que o cara caprichou na pinga, cara. Tava muito forte. O cheiro também. Colocou muita pinga, né? Acho que ele falou assim, eu vou comer mesmo. Cara, O cara falou, vou guardar só pra mim. Ó, eu vou ser sincero, tô há 11 anos e 9 meses em sobriedade. Na época Sim. eu tava com 11 anos e 4 meses em sobriedade. Foi um dia que eu tive, foi um dia de conflito. Pra mim me convencer que eu não usei, cara. Sim. Porque a sensação que vem, né, depois de ingerir ali, né, sem querer até, foi minha cabeça dizendo assim, que eu tinha feito o uso, né? E eu não fiz o uso, nem deliberadamente. Eu fui comer alguma coisa que tinha, né? Mas pra quem não vive isso que nós estamos falando, parece um exagero, né? Não é. Não é. Não é. Não é.
esse podcast de vocês aqui é uma porta, você não sabe o tamanho. E eu creio que vai abrir mais e daqui uns tempos vocês vão estar fazendo live, ao vivo. Amém, irmão. Isso aqui, cara, tem muitas pessoas que precisam escutar. Eu, você, outros convidados que vêm. Principalmente os dependentes, os caras que ninguém dá valor mais, que conseguem sobreviver, conseguem voltar ativa, voltar o que fazia. Porque tem muitos que acham que é fácil sair, é fácil se manter em pé. Uhum. Você ficar limpo um dia, beleza. Agora ficar 2, 3, 4, 5, e aí indo. E eu não considero mais o meu aniversário de nascença. Eu considero sobriedade. Uhum. Então, aqui vai ser uma porta, cara. Uhum. Eu gostaria até que você falasse uma coisa importante, tá? Da sua maneira, como você lida com isso, né? Essa semana passada eu acompanhei no meu trabalho algumas recaídas, né? E chamou a atenção, né? Queria até que você pudesse falar um pouquinho disso. Uma foi por um momento difícil que o cara tava passando, e infelizmente aconteceu dele recair. Você sabe que em sobriedade você já passou vários momentos difíceis, tá? E nós precisamos lidar com isso sem usar. E quando a coisa melhora também, eu preciso tomar cuidado, né, Robão? Porque às vezes eu vou adquirindo ali um êxito financeiro, começo a melhorar no trabalho e tudo mais. Sim. Eu preciso lidar com isso também, porque senão eu me convenço que agora eu posso, né? Sim. A euforia, né? Sim. Então você tem que ter um controle. Eu acho que dos dois lados é ruim, né? Dos dois extremos. Dos dois extremos. Se você tem muito, você acha que você pode. Eu já tive... Assim, ó, eu já passei por várias coisas. Eu já passei por financeiro, já passei por crises, e já por perda, por doenças. E eu sempre falo, sempre comento até com você, né? Eu falo assim, eu creio assim, não é uma arrogância e nem... Eu acho que a gente tem uma roda gigante, você está em cima, no meio, embaixo. Mas eu já passei por muita coisa que eu podia ter buscado uso. E não busquei. Uhum. Preferiu não, né? Não. Porque tem muitas vezes que a pessoa fala assim, eu busquei porque minha mulher me largou. Eu busquei porque eu me senti tão mal. Porque eu conheço pessoas que usam, eu falo, cara, você tá tão limpo, mano, você tá tão bem, já ficou mais de 2 anos. Se eu tô feliz, eu uso. Se eu tô triste, eu uso. Então é complicado. É porque ele já tava em processo de recaída, né? Ele só não percebeu isso ainda. O término do relacionamento que você citou agora foi só a gota d'água que ele precisava. Porque ele já estava recaído, se for ver em comportamento. Só um detalhe assim no treino do relacionamento é que aí tem que ver se a pessoa ela tem recursos para lidar com isso, né? Sim. Porque assim, dependendo da relação, o que é ou como ela termina, tem pessoas que realmente assim é uma coisa que abala, né? Abala demais, né? Claro que depois é uma decisão, assim, que nem vocês estão dizendo e eu concordo, né? Decidir usar ou não. Sim. Mas tem pessoa que não consegue suportar a situação, cara. Entendeu? E não porque ele não quer, viu? É porque ele não tem condição de suportar a situação. É verdade. Suportar a situação. Acontece, né? Mas esses dois polos, né? Hoje tá tudo bem, hoje tá tudo não tão bem, tá mal, né? Nós precisamos tomar cuidado, né? Muito cuidado. E é onde que pega a gente, né? É o que pega, pô. Eu saí das drogas sem internação, sem remédio. Hoje eu tomo remédio. Porque... O corpo também não é uma máquina. Não. Ele vai sentir, a conta vai chegar. Hoje eu tomo remédio. Teve tempo que eu tava meio com depressão já. Depois de muito tempo. E a depressão é o seguinte, ela chega no cedo sem nada. Não tem problema com a família, com a esposa. Algumas vezes com a família, que a gente é pai e a gente é o chefe da casa, a gente... Pega as dores que na casa da gente é igual os dedos, né? Nenhum é igualzinho. Não. Eu falo sempre assim, que a casa da gente também a vida da gente é uma casa em construção. Você já assistiu aquela série Peaky Blinders lá, dos gangsters? Já assistiu, Lu? Já sei qual que é. Thomas Shelby, ele fala assim, um brinde à família, né? Um abrigo para a tempestade, mas às vezes a própria tempestade. É isso mesmo. Não, porque agora, né, ele sabe disso que eu vou falar agora, até quero que ele comente um pouquinho, né? Na casa dele ele fez a Vila do Chaves. Ele é acolhedor, ele cuidou de muita gente da família dele. E sem ser da família também. Sem ser da família também. Colega, coloquei em casa há mais de 4 meses.
Ô, louco, velho. Verdade, cara. Verdade. Fez a vilinha lá. Sim, e tem ainda a vila, tem ainda. Ele aumentou a vila, né, irmão? Aumentei a vila. Eu sempre fui um cara assim, cara, que... Gosta de ter os outros por perto. Sempre gostei. Nunca ficou sozinho. Nunca gostei de ficar sozinho. Ele sabe. Gosto de reunir os amigos. Gosto de família, estar junto. Se eu vou viajar, eu quero levar todo mundo. Minha mãe é endoida. Fala assim, não sei o que você fala que você vai sozinho comigo. Chega na hora, chama todo mundo. Vamos, bora. Ah, eu gosto, cara. Eu acho que ficar sozinho não é muito legal, não. Uhum. Eu sou um cara bem família, então você pode tirar tudo de mim. Bens, pode tirar tudo. Mas família, não. Família é sagrada, E né? nem a presença de Deus, né? Você não pode tirar. Não. O resto pode... A gente busca de volta. Vai e vem, né? Agora, família é complicado você buscar a mesma de novo. Tem que estar bem... Porque depois que vai embora... Acaba tudo, né? Destrói a casa que tá construída. Sim. E a gente perde até, de certa forma, a identidade mesmo. Sim. O homem sem família, ele não tem nada, pô. Sim. Eu falo sempre que tem um colega que tá na dependência, ou tá em preciso recuperação. construir uma, velho. Nossa, não tem nada. Ah, mas vai construir. Vai construir. Ó, Davi, José, 30 anos, solteiro. Aí, ó. Não isso não. Toma você que é melhor, vai. Você tá Ó. falando de um colega. Você tá falando de um colega. Assim, até me perdi né, no que eu tava. Não, ele foi perder, O não. comercial dele. Propaganda, merchan. Eu tava falando dos colegas que vai em casa, que eu acolho todo mundo, mas eu tava falando outra coisa. Você tava falando assim, ó, quando a gente começou a falar de família, de não ter a família e tudo mais, aí você ia contar de um colega nessa hora. Ixi, eu me perdi agora. Não tem problema. Voltando, você lembra. Sim. Ah, agora eu não vou me lembrar. Fica tranquilo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Sim. Depois a gente vai linkando, tá? Aí você ficou esse processo de recuperação, a gente já percebeu a importância que tem a família pra você. Sim. E aí você conseguiu ficar sóbrio. Passam algumas adversidades que você estava contando pra nós. Depois, você começa a trabalhar com outras coisas, né? Você sai do de garçom, né? Vai pra jardinagem, vai pra outro ramo, né? Depois acontece de você ir pro Projeto Vida Nova num domingo. Como é que foi esse dia? Então, da sobriedade e também do Vida Nova, tudo foi por causa de outras pessoas que eu fui. Lá, meu cunhado ficou internado no Vida Nova, acho que você cuidou dele lá. E num dia ele falou assim pra mim, ó, tem uma clínica que eu fiquei, na verdade não é clínica, né? Comunidade. É comunidade terapeuta. E eu queria que você fosse, vai ser um churrasco lá, os meninos vão fazer um churrasco, eu queria que você conhecesse os meninos lá. Eu falei, vambora. E eu já queria ir no lugar que ninguém quer ir. Que é fácil ir no lugar que todo mundo te aplaude, mas no lugar que tá esquecido as pessoas, um hospital, uma clínica de operação, ninguém quer ir. Uhum. E eu fui nesse dia, fui com ele, levei outros amigos junto. Uhum. Aí nesse dia teve o churrasco lá, jogamos bola e tal. E foi onde que eu conheci esse cara aqui. Aí achei legal, falei assim, nossa, eu quero fazer isso mais vezes. Aí fui falar pra você, né? Foi. Falei assim, Lucas, posso voltar aqui? Ainda você até ficou meio assim, porque todos falavam e não voltar, né? Não, eu te perguntei, você vai voltar, cara? Você vai voltar mesmo? Eu falei, vou. Só que aí Deus já tava com a estratégia na minha cabeça diferente. Eu falei, cara, nós temos que comer de outras coisas também, né? Aí reuni, cara. Reuni alguns amigos, que hoje alguns não faz parte mais, né? Porque cada um foi para um lado e tal. E voltamos pro Vida Nova. Um dia, aí falei pra ele, combinei junto com ele. Aí nós leva uma palavra. Uhum. Aí já mudamos. Não era só ir lá comer. E jogar bola. Porque... E contar. Eu falei assim, nós temos que contar o que a gente tá passando aqui fora. Porque é o testemunho de você que faz outro levantar. E aí, começamos... levamos uma palavra. Levamos um alimento. Nesse dia nós vai servir. E ficamos o dia inteiro com os caras, voltamos à tarde. E quando a gente sai, os caras que a gente fica pra janta. Verdade, cara. Tão gostoso bom. Que é. Aí que começou. Aí chamei ele. Eu era evangélico já. Falei, cara, vamos se juntar? Alguns falaram assim que ia dar problema.
Porque as religião é religioso, né, na verdade. Não aceita, né, muito, de tantos lados, né, não tem lado. Tem um conflito, né? Tem um conflito, assim, de, como que eu posso falar? Um não aceita Ninguém quer ceder, né? Não quer ceder. Mas mesmo assim, nós foi teimoso, né? Graças a Deus. Nós somos dependente químico. Sim, aí nós foi teimoso e falamos, vamos embora. Aí dali nós começamos, aí fomos para 5, fomos para 6, fomos para 7. Aí nós trouxe um músico, aí eu fui atrás dos caras, irmão. Eu vim atrás dele, que ele já tava na clínica. Aí fui atrás do músico, falei, tem que ter um cara pra tocar, pô. Aí, Pedrão, inclusive eu tenho abraço, o Pedrão, né? Abraço, Pedrão. Pedrão, cara também, outro cara extraordinário. E aí ele é o músico, na verdade. Ele é o músico do Junto Misturado. Junto Misturado em Cristo. Aí eu vou contar depois como que virou Junto Misturado. Aí já tinha uma galerinha já. Só que aí o que acontece? Tinha católico e evangélico. Os que não fossem de acordo saíam, mas nós nunca teve uma discussão, nunca teve um problema de religião, nada. Porque eu creio que antes você tem um propósito certo, que todo mundo pensa naquele propósito, vai embora. A ideia, o alinhamento de ideia era igual, né? Era levar a palavra. Até hoje, até mais ainda. E assim, no caso, eu e ele era a liderança, né? E o que acontece? A melhor aula que você pode dar para alguém é o exemplo. Então, os caras vinham e nós não via problema. Então, não tinha como gerar problema, entendeu? Não tinha problema entre nós. Sim, tá tranquilo. Então, já teve teve pessoas evangélicas que falou que não ia dar certo. Também tinha pessoa católica que falou que também que não ia dar certo. Que cada um tinha de ser um dia uma pessoa falou pra mim, isso aí não dá certo, não. Você tem que seguir sua religião, ele segue a outra. Eu falei, não, Deus não colocou a tua no coração da gente. E aí, até pra quem tem nos assistindo, o pessoal entender uma coisa, né? Sim. Numa relação, seja ela de amizade, de casamento, seja ela de amizade, o que for, trabalho, foca no que você converge junto com a pessoa. Não foca no que vocês não convergem, no que vocês discordam. Foca no que a gente concorda, que nem no caso ali. O que a gente sempre pensou? O que a gente concorda aqui? Que Deus é Pai? Né? Que a cura vem através disso, né? Que isso é um alimento importante, que levar isso para mais pessoas é pregar o evangelho, você lembra? Sempre foi isso, né? Então eu não ficava em discussão teológica, né? Sobre alguma coisa ou outra, né? A gente foi viver, mais importante do que saber, né, irmão? Foi viver. E outros, vocês tinham um alinhamento de propósito, né, mano? Sim, até hoje a gente tem 1 ano que tá parado, mas por vários motivos que a gente começou, né? Vários motivos. Mas não paramos, né? O grupo tá aí firme, creio que a gente logo vai começar. Você vai fazer parte também? Bora. Já era. Eu vou, hein? Tá convidado já. Bora da bagunça. Porque, na verdade, a última vez que a gente fez uma missão, na verdade, foi em maio. A gente foi no Projeto Vida Nova. Sim, foi. Em maio a gente tava lá. Sim. Mas desse ano? Desse ano. Então, não, mas falo, né? Ficou quase 1 ano, né? Ano passado, né? Parado. Me chamou, hein, velho? A gente foi, ano passado, esse ano a gente tava lá. Sim. E aí, nós começamos com esse projeto, e aí tinha que escolher o nome. Como vai escolher o nome? Aí veio Junto Misturado, em Cristo. Por que Junto Misturado? Se você for ver na camiseta aqui, ó, as letras são tudo... Não tá certa. Não. Então, nós ganhamos esse logo. Então, o cara fez pra nós. A pessoa que fez a arte, fez... diretamente pro Junto Misturado, porque ele gostou tanto, né, do nome, da atitude, né, quanto a história. Aí ele fez a Coroa de Cristo, Junto Misturado em Cristo, e aí atrás, né, colocou Isaías 55, 10, 11. É o que a gente leva. O que fala? Não, eu falo de cabeça aqui, ó. Assim como a água, né, que cai do céu. A neve e a chuva. É assim como a neve, né, que através do sol ela evapora, né, vira nuvem, vira chuva, né, assim é a minha palavra, né, que ela vai e ela não volta, né, sem causar o meu efeito. Sim. Né? E a neve e a chuva cai no solo, faz germinar semente, e dali dá o pão que o semeador que tem fome, assim é a palavra que sai dos meus lábios. Ela não pode ser jogada e voltar vazia, mas antes faz algo e converte aquele coração. Eu tô falando as minhas palavras, mas é tipo isso. Ela causa um efeito, né? Causa um efeito. Então,
Nós não podemos chegar num lugar sem causar um efeito. Eu não posso vir aqui sem causar um efeito. Vocês dois não podem estar entrevistando sem causar um efeito. Todo mundo tem que causar algo. Senão não tem lógica. Então o próprio Deus fala, tudo que jogar, e a atitude, não é só dar a voz ou o que você vai falar. Então nós tem que ter atitude. Por quê? É uma coisa muito, muito pesada que a gente carrega, se for ver. Por exemplo, a partir que você tem uma posição, você tem que ser exemplo. Sim. E aí, para todo mundo que tá acompanhando a gente aí também e trabalha com isso de alguma forma, né? Inclusive já mandando o pessoal um abraço pro pessoal da Pastoral da Sobriedade. Depois eu vou pedir para colocar uma tag aqui, colocando os horários do grupo aqui e os endereços aqui para vocês também se localizarem em Marília. Tem algumas pastorais para vocês saberem que tem porta aberta também para poder acolher vocês também nas pastorais da sobriedade, tá? E apesar da pastoral ser da Igreja Católica, né? Ela é aberta para todo mundo. Rubão é um exemplo disso. Todo mundo bem. Sim. Ela é aberta disso, também sou um agente pastoral também. Também estou a serviço da vida como vocês, tá? Vocês estão ouvindo a gente aqui falar sobre isso, o Rubão está falando sobre um peso que a gente carrega, uma responsabilidade enorme, né? Quando a gente vai não só evangelizar, mas poder ajudar as pessoas, né? Porque nós vamos doar tempo, doar vida, né? E não tem um recurso mais precioso na Terra para nós, seres humanos, do que o tempo, né? Porque o tempo ele não volta, né? Então, o tempo que a gente dedica para outras pessoas, eu falo que é um tempo de qualidade e é um tempo que nós vamos fazendo um depósito no céu para Deus abençoar quando chegar nosso dia lá, a gente ter alguma coisa para poder sacar que a gente fez aqui na Terra, né? Isso também não significa que a gente vai ser salvo por isso, mas é bom ter um crédito, né, Rubão? Com certeza. Lá no céu, né? Então, carregar esse peso, esse fardo, que é trabalhar com isso, realmente, assim, é algo muito difícil, né? Mas eu queria dizer isso para vocês, tá? Não desista, continua. As pessoas precisam de vocês também, continua, não para. E as pessoas que servem a Deus dessa maneira, a gente é respeitado, tanto no céu como no inferno. Sim. Porque até quando a gente chega em determinados lugares, com qualquer camiseta de evangelização, a pessoa já te vê diferente. E não por causa de você e da sua camiseta, mas por causa de quem que você está carregando. Sim. Por causa de quem que você está levando. Sim. É você ser reconhecido em qualquer lugar. Então, continua, tá? Não para não, tá bom? Assim como a gente está aqui também, continuando, tá? A gente não pode parar. E aí, a gente tava junto e misturado lá. Junto e misturado. Veio a camiseta, veio a logo, né? Além dessa camiseta, tem outras duas que a gente fez também, né? Cada ano a gente faz uma. Todo ano? Com o logo. Essa daqui é a principal. Esse logo aqui. Tipo assim, o cara... O artista que fez a arte, ele deu de presente pra mim e pra ele. Só eu e o Lucas que tem duas. Esse logo. Uhum. Só que as camisetas, as outras, elas têm essa logo... Elas têm aqui no cantinho. Sim. Entendeu? Sim, mas é outro tipo de... Cada camiseta... Mas nós vamos fazer para todo mundo, Luga, porque eu acho que todos eles merecem, todos são iguais. Não, claro. E outra, né? E cada camiseta, ela tinha um significado, era muito bonita, né? Né? Nós temos, né? Na verdade, o pessoal que fazia parte do grupo com a gente, ou faz ainda, tem também. São mensagens de evangelização, né? Além da palavra que vem atrás, tinha, por exemplo, Jesus resgatando Pedro, né? Lá no barco, né? Tinha um que trazia as mãos, né? Sim. Muito legal. E para além disso, era uma forma da gente se identificar, né? E aí, a gente foi, né, fazendo o Junto e Misturado acontecer, fazer as visitas, até então no projeto, né? Aí chega 2019, eu vou brincar aqui com ele, que ele tem intimidade pra isso, né? Eu falo que ele é um retardado. Porque toda vez que ele ia na minha casa, o que ele fazia, velho? Ele em casa... Porque a gente na semana um na casa do outro, né? Então, às vezes, toda vez que ele ia em casa, a gente comia lá, tal, orava, partilhava, aí ele ia embora. Aí ele chegava pra casa dele aqui em Marília, ele avisava, ó, cheguei e tal, e tive uma ideia. Amanhã eu te conto. Aí ele vinha com essas ideias. Não, vai ver. Aí ele prender a sua atenção. E esse calor. Não, e o pessoal é o seguinte, né? Parece uma coisa, né? Ele foi assim com você também, com a Lucimar, quando foi a questão da colo. O pessoal vem falar comigo, eu falo, então vamos fazer, né? Aí ele me ligou e falou assim na segunda-feira, falou, cara, vamos fazer um retiro, cara? Junto e misturado em Cristo, mano. Eu falei, vamos. E aí, o que aconteceu? Aí esse retiro... Mas vamos fazer esse retiro. Eu fui na casa dele, tava um tempo de chuva, né? Eu lembro. Falei, caramba, mano, vim de moto lá em Oriente. Falei, mas eu vou assim mesmo. Ainda até a mãe dele ficou preocupada que eu ia vir embora, né? Falei, mas que chegar eu te ligo. E no meio do caminho eu vim, Deus a colocou no meu caminho. E ela começou a refletir em mim, do nada, que nós não tava falando nada disso lá, né? Aí eu falei pra ele assim, que cheguei em casa, liguei e tal. Falei, ó, tem uma ideia. Aí no outro dia eu liguei pra ele, falei, ó, vamos fazer um retiro. E um retiro, pra você montar um retiro, não é tão fácil. É nada, pô.
E ele já não era monitor, ele já tomava conta lá do Vida Nova. Coordenador já. Coordenador já. Eu falei assim, cara, e vamos levar todos os caras. Ele falou assim, como? Eu falei, vamos levar. Eu falei, dá seu jeito aí, que a gente se vira aqui. Se vira. Como que nós vamos buscar esses caras? Eu falei, vamos arrumar uma van. Do nada, não foi? Foi. Aí ele ligou pra mim num sábado. Falou assim, Rubão, consegui aqui ajeitar com os caras, porque tem que pegar uma ordem pra todo mundo sair, né? Sim. Ainda dia de sábado. Foi na sexta, né? Sábado. O retiro era sábado e domingo. Sim. Não foi lá no Vida Nova, não? Não, nós tiramos os caras de lá. Uma chácara. Nossa. Falei pra ele assim, falei, a chácara eu dou. E vamos... Bora. Aí cada um foi ajudando. Na verdade, a gente fala assim, eu dou isso. Mas, na verdade, quando chega no final, todo mundo aí vai dando... Aí todo mundo ajudou. Aí vamos alugar a van. Na verdade, que quem é o pilar mesmo é Deus, né, cara? Sim, com certeza. Ele que vem com a providência de tudo, mano. Sempre. Aí você escuta só. Aí a loucura... Você tem que ser louco. Pra Deus, você tem que ser louco. Se você não for louco em tudo que você faz, se vocês não falar, vamos fazer o podcast, você não faz. Não faz, mano. Vai ficar só no papel. Não é? Então, tem de fazer. Se você fala assim, vamos fazer uma visita, vamos, cara. Vambora. Só vamos, mano. Sabe o que os caras falaram pra mim? Você é doido, tacar seu carro no meio daquela quiçaça. Eu falei assim, vai ficar aí isso aí. Não é não? Tem coisa que fica pra trás, bem materiais, fica... E o que a gente vive ali, não esquece, mano. A gente leva até pra hora que foi embora. E aí, Deus foi tão bom gostoso, né? que juntamos essa chácara, deu a chácara, ele conseguiu a van. Eu tinha um vizinho que tinha uma van. Liguei pro cara, o cara ia até viajar. Falei, irmão, só tem você, irmão. Eu preciso. Mas o cara foi gente boa, né, mano? Foi. O cara foi. Aí, como ele morava aqui perto, aí era ali perto da Coca, né? Aí ele não ficou lá, né? Ele veio embora, né? Ele trouxe os caras e depois ele ia buscar no dia seguinte. Foi. Trouxe todo mundo, aquele monte de doido, mano. Só amigo doido. Só a dica de recuperação. Mas esse retiro, até hoje, é espelho pra gente. Aí, ó. Faz muitos anos. Até hoje ele reflete. Você quer comentar? Não, eu ia só lembrar uma coisa, né? Foi hora que, tipo assim, durante esse processo do retiro, a gente se encontrava com quem? Porque nós montamos uma equipe, se dividimos no retiro. Sim, foi verdade. Porque eu já tinha vivido o acampamento. Então eu trouxe a estrutura do acampamento. Já conheci um pouco. Já a organização do acampamento eu levamos pro retiro, né? Então a gente separou a equipe, tudo certinho lá. Fizemos uma organização, né? Vocês fizeram tipo acampa. Tipo acampa. Organizamos ali, né? E aí, o que a gente fez? Se fomos se preparando até chegar no dia, né? Aí na sexta-feira que a gente pegou a chave, fomos lá organizar a chácara pra receber os caras, fizemos toda a preparação lá. E aí, as nossas famílias estavam junto lá, a galera que estava sóbria estava junto lá também, que tinha passado pelo tratamento, o pessoal tanto da igreja evangélica quanto o pessoal da igreja católica, foi todo mundo lá. Reunimos todo mundo, uma galera lá, foi uma da hora. E na hora que os caras chegaram foi muito bonito, porque a van veio, né, tal, e o Rubão ficava falando, eu já tô chegando. Eu falei, não, espera aí, mano, tô terminando de organizar aqui, preparando tudo certinho. E na hora que os caras chegou, foi lindo, Davi, porque aí todo mundo, a gente fez um corredor assim, né? Até os caras passaram por meio de todo mundo, a gente tava aplaudindo eles assim, e tava cantando aquela música que você é bem-vindo aqui, né, tal, essa casa, a sua casa e tudo mais, né? Foi um acolhimento muito legal, né? Eles chegaram, foram recebidos, e aí começou o retiro, cara. Aí a minha mãe, a mulher dele, né, cunhado, todo o pessoal tava na cozinha, cozinhou pros caras. As meninas da sobriedade. O pessoal da sobriedade. Foi muito da hora. Da hora, mano. E aí, foi até da hora também, porque é o seguinte, ele teve uma atitude um pouco ousada, porque, assim, Maria, pra nós, assim, a gente não precisa falar dela. Ela sabe o lugar dela, entendeu? Então a gente não precisa ficar falando, né? Aí ele teve uma hora que deu uns 5 minutos nele, ele chegou em mim e falou assim, cara... vocês não vão fazer um altar pra Maria aqui? Eu falei, tranquilo, cara? Ele falou, não, vamos fazer. E lá no projeto, sabe aquela Nossa Senhora de Fátima que tem na capela do projeto? Sim. Ela tava na perua, eu tava com a perua do projeto, né? Aí a gente colocou ela lá, fizemos um altar lá na frente, lá da chácara lá. E aí que ficou junto misturado mesmo, porque assim, tava, né, no caso, 2 religiões, ou 2 maneiras de pensar Deus, e foi todo mundo à vontade, todo mundo bem, não foi problema pra ninguém, respeito, cara. Né? E as pregações se revezava. Ora era alguém da igreja católica, ora alguém evangélico. Muito unido num propósito só. Até hoje. Até hoje. E era pra nós, porque as autoridades não iam misturar. Se nós chamássemos a autoridade católica ou chamasse, não ia. Aí nós falamos, é nós mesmo. Mas era pra nós mesmo. Uhum. Assim, e foi benção. Até hoje é falado ainda. Foi o que motivou a gente a continuar.
fazendo as coisas. Deu força, né? Lógico, vixe. Porque Dali abriu portas pra um monte de coisa, né? Fui viajar. Porque no segundo dia, na hora que a gente tava para um dos últimos momentos do retiro, a gente preparou um momento com a família deles também, né? Só que acontece, o que a gente fez? Fez pique a campa. Não, mas vai ver, mano. A gente, não posso contar tudo porque tem o pessoal do acampamento, né? Mas fizemos uma coisa parecida. Só que, às vezes, você está fazendo um momento de família, é comum no retiro, tudo, você ouve falar, sua família, o que a gente fez? Levamos uma família lá de verdade. Nossa, é nada. A família de todo mundo, tinha o pessoal de Ocal Sul, tá? Os caras veio, né? A família do pessoal veio. E ele tava conduzindo esse momento, né? E ele foi falando de família, foi falando, e teve um contexto que não precisa contar, foi particular dele lá na hora, e na hora que ele deu um start lá, o pessoal não tava esperando isso. Aí na hora que eles só se dar conta, a família dele estava tudo lá. No final eu falei assim, eu queria que a minha mãe estivesse aqui, né, pra me ver. Eu limpo. Porque eu tava contando a vida de todo mundo ali. E foi bem legal. E aí, eu falei, eu queria que ela estivesse aqui. Mas do jeito que eu contava, parecia que a minha mãe já não tava aqui mais, né? Mas sua mãe é viva. Mas você não tava falando da dele, entende? Tá falando da de outro. Do pessoal. Porque tinha muita ali que não tinha mãe mais, né? Sim, mas tinha familiar, tinha... E aí foi onde que chegou por trás. Chegou. Nossa, cara, foi bem impactante. E quem tava cuidando não aguentou também. Foi. Não, cara... Contagiou todo mundo chorou. Todo mundo. Chororou. Todo mundo. E aí... É forte, né? E marcou, foi bem legal, marcou. Até dar um abraço pro Ari. O Ari tava nesse retiro aí, cara, também. O Ari Matei. Sim. Aí e depois que a gente finalizou, fez o retiro tudo, né? Em 2020, né? Aí depois que faz a transição de eu sair do projeto, aí depois a gente fez o Junta Misturada itinerante, né? Aí começamos a ir pra outros cantos, né? Sim. Aí foi ano que nós não precisávamos pedir mais pra ir. As pessoas chamavam, né? Chamavam. Aí fomos pra... Abriu porta. Abriu, Sim. Foi bem legal, porque a gente ia nas comunidades, e a mesma dinâmica que a gente tinha no projeto, a gente levava pra essas comunidades. Então a gente foi pra Tupã, Agudos, Bonifácio, o Amanhecer também aqui, a gente foi também. Aí fomos visitando as comunidades, né? Bem aqui bacana. Em Nóbrega. No Amanhecer, né? No irmão José, abraço, irmão José. Fomos lá também. Depois voltamos pra Vila Nova de novo também. Sim. Foi bem bom. E eu sempre, desde o começo, Deus falou que ia levar eu pra um lugar que ninguém queria ir. Sempre tinha uma pessoa que falava, você vai para lugar que ninguém quer ir. Uhum. Você vai fazer isso, você vai ter gente que vai... Nem você vai ser maior, nem eles. Mas tá tudo junto. E aí, só pegar um gancho seu também disso, pra galera também que se propõe, né? Aí visitar a comunidade, Sim. né? Olha, eu tô falando com alguém também em recuperação que um dia recebeu visita lá na comunidade. Tem pessoas que... Importante demais, né, Davi? Importante, mano. Importante demais, né? Porque tem muitos que a família cansa e não vai. E nesse dia a gente é a família dele. Uhum. Nesse dia, eles não querem que a gente saia porque a gente vai dar um amor diferente. Lá é fácil você ir pregar numa igreja, independente da religião, que todo mundo vai se dar glória, se aplauso. Lá não. O cara que vai pregar, ele tem que estar preparado, porque os caras vão escutar, não vai dar um glória. Só que no final, quando você termina, a diferença é quando você termina. Aqueles caras vai te vir, vai te abraçar, vai falar, vai sentir de verdade. Uhum. Ali tem verdade. Tem. É diferente. Sabe por quê, mano? Porque, tipo, o adicto, quando ele tá na adicção ativa, ele não vê esperança, cara. E quando ele vê alguém que passou no fundo do poço e conta a história e vê o cara bem fisicamente, com a mentalidade boa, ele fala, mano, dá pra me sair daqui, cara. Ele cria uma chama de esperança dentro dele. Ele cria. E pega a gente assim, não que a gente mereça, mas pega a gente como exemplo. Como exemplo e fala, mano, eu quero caminhar também, quero ficar em recuperação. Sim. Hoje não é um fardo mais pra mim ficar sem bebida, eu vejo como uma liberdade. Tipo, hoje eu sou livre, né? Sim. Uhum. Eu tenho escolha, eu tenho o poder da escolha. Não que eu tô pouco tempo em sobriedade, que eu não tive vontade, mas eu pude optar por não beber, por não usar. E é bom isso, cara. As pessoas olham e falam, mano, olha o que aconteceu com a vida do Davi. Davi tava na noia, lá na Vila Balsa. Uhum. De moleque que agora tá na igreja servindo em acampamento. Sim. Transformou o homem. Deus transforma, cara. Deus eu acho restaura. que também não é o tempo. Você pode ter 1000 anos. É. A condição é a mesma.
a condução que vai fazer você ficar em pé ou não. Depende de onde você entrar, onde você sair. Igual eu falei, até hoje, que se eu for na festa de família, tem cara que oferece cachaça pra mim. Mas vai de mim pegar ou não. Então, as pessoas querendo ou não tem um respeito, assim, com a sua sobriedade. Muitos já chegaram em mim e falaram assim, eu preferia aquele Rubão, que era o Holyfield. Holyfield? Meu apelido era Holyfield. Você gostava de bater nos outros? Não sei porque os caras colocaram esse apelido em mim. Você não viu de pé o tamanho do cara, velho? Por causa disso. Mas colocaram esse apelido, não sei porquê. E pegou, e todo mundo, até hoje os caras me chamam ainda. Parece mesmo. Não me chamam, os caras falam Holly, não sei o quê. Aí quando eu escuto o Holly ou Holyfield, eu já sei que é das antigas. Falei, esses aí é da velha guarda que conheceu eu do louco. Agora os caras conhecem Rubão e tal. E eu acho assim, você tem que tentar mudar a sua vida. Muitas vezes os caras saem, o que acontece? Lá ele lava a cozinha, ele limpa chão, ele arruma as suas coisas na cama, ele cozinha, ele faz café num dia. Aí chega aqui fora, não quer nada. Sim. Uma louça que tá na pia da mãe ou da esposa não faz a diferença. Deixa eu dar uma dica, então, para quem tá em casa, para nós tentar resolver isso, corrigir esse problema. Porque lembra que a gente falou agora há pouco do ambiente? Na comunidade, o ambiente impõe que isso aconteça, né? Sim. Que você... Lá é reforçador negativo. né? Que você limpe, entendeu? Que você faça. Tem um monitor para te monitorar, né? Inclusive, esse tipo de atividade, se você não fizer. Quando chega em casa, não que a casa tem que ser uma extensão da comunidade, mas é importante que a família também, que ela proponha isso dentro de casa também. Propõe o quê, Lucas? Propõe a responsabilidade para essa pessoa também. Sim. De arrumar a cama, assim que ele começar a trabalhar, que ele participe do pagamento das contas, entendeu? A família, às vezes, ela tenta fazer uma coisa que atrapalha um pouco. Tentar poupar o cara, entendeu? Ou a mulher, se for o caso, está em recuperação, né? E nessa de poupar, acaba atrapalhando, porque essa pessoa, ela precisa de responsabilidade, ela precisa que exija... né? Entender, que você exija dela também. Por quê? Porque é o funcionamento natural da vida, né? Sim. Qualquer lugar que a gente for, né? Sim. Trabalhar, funcionar, isso precisa acontecer. Então, eles aprendem isso na comunidade, em casa precisa ser uma extensão disso, né? O adicto precisa ter maturidade, né, mano? Precisa desenvolver, porque não tem. Não tem. Falo como né? Tem que desenvolver, acaba não tendo. Mas a família em casa, ela também pode ser esse fator de continuar, isso que ele aprendeu lá. Porque se em casa não tiver, facilmente ele relaxa. Porque a tendência já é relaxar. Sim. Agora já não tá mais na comunidade, entendeu? Agora, tá tudo bem, né? A gente, quando tá em casa, assim, depois de algum tempo, chega cansado do serviço, fica lá de bobeira, não tem louça pra lavar, às vezes, amanhã eu lavo. E acontece, velho. Sim. Não é falar que não acontece. Acontece. E aí se tem alguém, né, que no meu convívio, que me lembra o que eu tenho que fazer, apesar de ser uma responsabilidade minha, mas é bem importante, né, Rubão? E porque também, uma coisa que eu falo que é importante para qualquer dependente químico que sai, que está em recuperação, é a religião. Sim. A religião é em primeiro lugar. Outros acham que é o serviço, sai, quer arrumar um trampo já. Mas isso aí é normal do cara que tá saindo, ele acha que ele perdeu muito tempo, ele tem de se recuperar. Mas a religião é tudo, cara. A partir da religião é depois a família. E se você não tiver a família, 50% da família, 100 é seu. Então você tem que buscar sozinho. Eu falo que até hoje a minha esposa, e quando você tem uma religião, que você tem uma responsabilidade, igual vocês têm acampamento, tem essas coisas. Se você começa a vacilar, a Jéssica vai falar pra você, sua mãe. A minha esposa também é a mesma coisa. Eu dou graças a Deus dela estar do meu lado. E ela mudou muito também. Aprendi muita coisa com ela. Como eu mudei ela também. E hoje eu dou graças a Deus dos filhos, da família. Hoje você chegar no meu filho e falar de mim, ele vai... Eu já levei ele uma vez. Ele foi uma vez só comigo. Só que os caras não sabiam que ele era meu filho. Eu falei, aí quando foi a vez dele falar... Ele fala que não gosta de ir muito por causa do sofrimento dos caras, né? Então ele não... Mas aí ele falou, meu pai é meu exemplo, meu pai é meu... Então é gostoso você escutar isso, cara. Porque talvez a história podia ser diferente. Exato. E ainda mais do filho, né? Sim. Então você que tá escutando aqui, que tá assistindo esse podcast, se você tem tempo para mudar a situação, muda. Eu sei que não é fácil. Não é, mano. Mas também não é impossível. Eu consegui largar das drogas, dos vícios, sem precisar internar. Lógico, se precisasse eu tinha sido internado.
Mas tem muitas formas para você parar. Tem muitas formas para você renovar a minha vida. Sim. Posso pegar um gancho aqui? Pode. Porque nesse ponto que ele falou que tem várias formas, eu também queria abrir esse leque também. Porque a internação é uma delas, né? Só o pessoal entender internação clínica, né? Ou acolhimento na comunidade, que fala internação que foi o termo que ficou. Mas tá tudo bem. Mas tem outras formas de se tratar, né? Tem várias delas, né? Sim. Pastoral de sobriedade, através de espiritualidade, seja ela qual for, que faça sentido para você. Tem CAPS, tem a questão medicamentosa, tem acompanhamento terapêutico, tem psicoterapia, né? Tem amor exigente, né? Eu tô falando isso, várias coisas. Tem em Marília, mas tem em vários lugares do Brasil, né? Tem à disposição. Então, tem várias formas de se tratar. O recurso do acolhimento ou da internação, realmente, ele fica no último, assim, depois que tudo não tá funcionando mais. E na realidade da pessoa que atinge uma dependência de médio para grave, vai acabar sendo ter o recurso do acolhimento, que foi o meu caso, o do Davi, né? Outros que passaram por aqui para falar com vocês. Graças a Deus. O do Rubão não foi. Mas tem muitas formas de se tratar. Qual que é o importante? Que você busque. Sim. Que você busque. Que você... Nesse ponto, que você não aceite essa condição, entendeu? De permanecer do mesmo jeito. De permanecer no uso, viu? Tem várias formas de a gente buscar ajuda. E nós estamos aqui para apresentar ela para vocês também. Tá? Você faz uma coisa também que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Hoje, graças a Deus, você tem a sua empresa, né? Sim. Tá nesse ramo aí do paisagismo, da jardinagem. E você emprega dependente químico? Como é que é isso? Já passaram vários comigo. Mas o cara não dá trabalho não, né? Não, alguns dá. Já tive... O primeiro que eu peguei era lá da casa. Lá do colo de mãe. Colo de mãe? É. O colo de mãe ainda gera emprego, ó. Sim, entendeu? Fazia tempo que eu queria pegar, né? Mas a gente não tinha achado os candidatos certos. Mas eu acho que a gente tem de dar oportunidade. Eu tive oportunidade, né? Porque não dá. Uhum. Eu tenho uma frase que sempre eu uso, que eu aprendi apanhando, mas ensino sem bater. Uhum. Então, eu dei oportunidade para certos que passou. Até a hora ele mesmo saiu do serviço. Não foi eu que tirei. Repete a frase que eu gostei. Fala de novo. A frase é louca. Repete, eu gostei. Eu aprendi apanhando, mas ensino sem bater. Tá, obrigado. Registra aí, galera. Então, os que não ficaram comigo, hoje só tem um. Não, na verdade 2 comigo, né? Que estão em recuperação. Eu falo assim que eu tô livre já. Mas a gente tá no mundo, a gente nunca tá livre, né? Realmente. Mas na sua cabeça tem de ter essa confiança, essa convicção que você tá limpo, que você não vai voltar. Mesmo que você já passou, você não vai conseguir voltar. E eu passo isso pros caras. Mas muitas das vezes teve cara que trabalhou comigo, mesmo eu mudando meu exemplo de outras pessoas. Chamava pra sobriedade, chamava pra ir visitar a casa, chamava pra visitar... clínica de recuperação, os caras não vai. Então já passaram, acho que um bocado já. E se precisar de dar oportunidade para outro, eu vou dar também. Hoje a gente tem os meninos que trabalham comigo, 2 nunca foi dependente de nada, mas tem outro, que a história dele também é bem... Ele até queria vir comigo hoje. Cabulosa. Mas aí não deu certo. Cabulosa. E o cara também tá limpo faz tempo. Já teve uma passagem também bem complicada, mas tá lá. Então, muitas das vezes a pessoa acha que as pessoas não podem mudar, não dá uma oportunidade, só porque foi um dependente. Todo mundo tem que ter uma chance. E digo mais, hein, cara, o cara que é dependente químico, que o cara se consegue sair dos vícios, ele consegue qualquer coisa, filho. Ele é desenrolado. Não tem como. Então eu também, eu tive de se virar também. Eu tive de buscar, aí eu fui pro serviço próprio. Eu sou artesão também, em madeira, faço artes, vários tipos de arte. Caramba! Em madeira. Eu tenho um ateliê em casa lá que tá parado, tem que voltar a fazer de novo. Sim. O meu presente de casamento foi um artesanato que ele fez. Foi do Corinthians, não, né? Não, cara. Foi uma passagem bíblica. 1 Coríntios 13:7. Olha lá. Eu fiz pra ele uma árvore. Corinthians. Eu fiz uma árvore seca pra ele. Eu desenhei uma árvore sem folha, sem nada. E levei aquela... Era uma madeira bem grandona. Uhum.
Só que aí ninguém entendia. Só que todo mundo que chegava lá apanhava o dedo no carimbo e ia carimbando na Aí área. colocava digital. Igual aquela que tem lá no Vida Nova? Foi eu que fiz também. É? Ali era pra quem saísse de lá, tivesse firmão, carimbava. Carimbada. Aí na hora que ia, né? Aí ele fez isso lá, depois ele fez o meu casamento também, e o pessoal colocou a digital lá também, que participou do casamento, colocou lá. Aí tá em casa. Da hora. Tem um significado, né, Rubão? Tá, tem. Então, se a gente for contar aqui, a gente tem que fazer um podcast 3, 4 horas. e isso aí só fez a gente crescer, só fez a gente madurar mais, fez a gente compreender o outro. Porque muitas das vezes a pessoa não tem compreensão com o próximo. E o segundo mandamento fala, amar o seu próximo como a ti mesmo, que é muito difícil. Tem gente que nem se ama, como ama o próximo. Sim. Né? E as pessoas acham também que você nunca vai ser nada, você não vai ter uma oportunidade na vida. Eu sou a experiência viva, pô. 3, somos 3 aqui, ó. Sim. 4 com o Tom. Sim, o Tom. As pessoas falavam assim pra mim que eu ia beber água de enxurrada, que eu não ia conseguir ter uma família. Aí, ó. Hoje, consegui fazer meus filhos estudar, um já tá casado. Já sou vô da Manuzinha, 3 anos. Tem sua empresa. Tenho a minha empresa. Eu tinha 2 empresas aí, de madeira, né? Que coisa. E a de jardinagem e paisagismo. Ampliei para irrigação, iluminação, nós faz tudo. Se a pessoa chamar nós para modificar a casa dela, ela vai ser modificada. E era um independente, era um cara que as pessoas não davam valor. E por isso que a gente tem de dar valor naqueles que chegam. Exatamente. Sabe que tem uma passagem tão da hora na Bíblia que eu pego pra mim. Acho que tá em Marcos, se eu não me engano. A hora que Jesus ele manda os apóstolos dele ir para 10 cidades pagãs, que eles falavam, que não aceitavam o nome de Cristo. E os caras ficavam com medo, porque é a mesma coisa de mandar nós ficar com medo. E um dia ele decidiu ir com os caras. É aquela passagem que a tempestade, que ele tá dormindo, que ele acorda, né? Vocês conhecem, né? Sei. Só quando ele chega nessa cidade, que o barco dele encosta, que ele pisa no chão, sai um doido de dentro do sepulcro. O cara morava dentro de um túmulo. E ele vem endemoniado e vem pra cima de Jesus Cristo. Que ele joga nos porcos. Sim. Aí Jesus Cristo, o cara já chega, os demônios chegam, já sabe quem é, né? Que vai bater de frente, né? Aí pede misericórdia e tal. Aí é aquela história, entra nos porcos e tal. Aquele cara, quando Jesus tira o demônio dele, na hora ele já muda, irmão. Então eu trago isso pra nossa vida. É a mesma coisa, quando a gente tira a dependência, você muda. Você é outro cara. Eu tinha uma convivência de ir numa festa, não curtia. A família não curtia. Aí no outro dia tá querendo dormir, porque... Ressaqueado. Então é a mesma coisa desse cara. Esse cara, quando ele tira, ele fica normal. Eu creio que quando Jesus chama ele, na Bíblia relata que ele vai pra casa do cara e senta na mesa, os familiares falam assim, nossa, esse nóia daqui a pouco vai endoidar de novo, arrancar a roupa e já vai ter de amarrar na corrente de novo. Só que não. Ele se veste de novo ali, eu creio, e Jesus vai embora. Só que quando Jesus levanta para ir embora, ele fala, não, eu quero ir com o Senhor, porque olha o que o Senhor me fez. O Senhor me limpou, o Senhor tirou minhas dependências. Aí Jesus fala assim para ele, não, você tem algo a fazer aqui. Aí se você for ler mais para frente, passa tempos, Jesus volta no mesmo lugar. Aí quando encosta o barco, não dá para ele descer. Tanta gente que tem. Ele teve que dividir os pão e os peixes. É no mesmo lugar? No mesmo lugar, mais pra frente. Aí o que você fala? Quem que convenceu aqueles caras tudo? O cara. Foi o testemunho dele. O cara que ele tirou os demônios. Então, o que eu quero dizer com isso? Nunca despreza um, só porque ele tá no vício a vida inteira. Sempre Deus vai mandar um te tirar. E outra, quando isso acontece, né? Esse processo de recuperação acontecer, que é isso que acontece com o cara, né? Sim. Trazendo para nossa realidade, Sim. né? Acontece o processo de recuperação.
quem convive, principalmente quem convive perto, assim, tá diante de um milagre, né? Com certeza. Tá diante de um milagre. Tá diante de um milagre, né? E aí, só para o pessoal de casa trazer para sua realidade também, esse encontro com Jesus, que o Rubão tá narrando aqui, ele pode acontecer de diferentes formas. Sim. Na comunidade terapêutica, na igreja da qual você congrega ou convive, de uma outra maneira também, num outro tipo de experiência, às vezes particular, às vezes com outras pessoas, às vezes num acampamento, às vezes em um retiro, né? Enfim, em outros ambientes, no grupo de apoio, né? Que muita gente entende o grupo de apoio como seu poder superior, né? Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, Às tão vezes no grande, estralar de dedos, pô. que ele pode estar presente em qualquer tipo de experiência, né? E parece que Deus tem uma característica assim, né? De vir de uma forma, né? Que dele se apequenar para mim de uma forma que eu vou entender, né? Sim. Parece que ele faz isso, né? A sua grandeza aí. A sua grandeza se faz pequeno para mim poder entender, poder sentir, poder experienciar, né? Amém por isso. Bom, eu queria te pedir só mais uma questão. Você fala só um pouquinho como que é ser um agente pastoral da sobriedade? Sim. Falar um agente pastoral da sobriedade evangélico. Antes de começar a contar, eu queria agradecer e mandar um abraço para a pastoral de Veracruz, que é nossos amigos, para a pastoral daqui de Marília e para todas as pastorais. E especialmente eu fui para a pastoral através de família. Eu tive que tinha de levar a família, né? O dependente levava a família. E eu fui com o dependente da família e acabei ficando. Só eu fiquei, todo mundo saiu. E eu gostei tanto que eu fiquei. Aí a Dirce, que era coordenadora na época, a Cris, a Morgana, todas essas meninas me acolheram. Mesmo eu sendo evangélico, mesmo ela sabendo que eu sou evangélico. O respeito era tão grande. E eu fiquei. Eu era igual a gente, eu ficava lá, ajudava a cuidar, elas iam, eu ia junto. Até que um dia, a Dirce falou assim pra mim, tem uma pessoa que eu quero presentear, que é aniversário dele hoje, e eu queria que você fizesse uma obra com as suas mãos, que essa pessoa gosta de artesanato feito com as mãos. E eu peguei e fiz o presente. Ela falou, quanto que é? Eu falei, não é nada, você dá o presente. Ela falou, você quer participar pra ser agente? Eu falei, disso não dá, tal. Ela falou assim, mas vamos. Só que eu acho que ela também não comunicou as pessoas. Mas era tudo direção de Deus já. E eu fui, entreguei o presente na mão dela quando cheguei lá, no primeiro dia. E aí, tinha algumas pessoas que achou estranho, né? Falar assim, que conhecia eu já, né? Falava assim, ué, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu falei, vim participar, pra ser agente. E aí, ela entregou o presente pro bispo, né? E ele me chamou lá, queria saber quem fez. Ela falou, inclusive, ele tá aqui, quem fez. Aí ela pegou e contou pra ele se eu podia participar, mesmo sendo de outra religião. E ele pegou e falou, não, sim. Aí ele falou um monte de coisa da hora pra mim. E no final ele falou assim, você tem minha bênção e eu quero te ver em vários lugares com a sobriedade. E até hoje, eu nunca saí, participo de o que der. Tem muita vez que não dá pra mim fazer, mas já fui pra muitos lugares com a sobriedade. Eu acho que eu já fui mais do que quem é a gente. Então, é muito gratificante também pra mim, porque para outras pessoas tem um olhar diferente. Já fui criticado. Isso aí é normal. Aqui você tá fazendo efeito. Quando você incomoda certas pessoas, ou você tá fazendo efeito. Se você não for criticado fazendo certas coisas, você tá fazendo alguma coisa errada, entendeu? Se você estiver fazendo alguma coisa que, principalmente que é de Deus, você vai ser criticado. E já saiba disso, tá tudo bem. E eu gosto muito. Tá tudo bem. Sabe, eu gosto muito. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha igreja, eu tenho meus deveres também lá, mas também eu tenho um dever com a sobriedade. Sabia que é isso que faz eu seguir no meu caminho do jeito que eu sou? É sério, velho. Agora, por que a pessoa tá me criticando tanto, falando tanto, mano? Que incomoda, né?
Por quê? Mas quando você faz, igual você está fazendo um podcast, você incomoda os outros, cara. Incomoda. E eu falo... E é bom. E eu faço, porque vou falar agora, eu vou você vai pirar. incomodar, porque as pessoas falam, por que esses caras estão abrindo um negócio, tal. Igual quando nós, junto e misturado em Cristo, incomodou muita gente. Então, Incomoda até hoje, se for ver. Falaram que não ia ficar nada, nós já tá com... falaram que Começou não ia ficar nem 29 só, de meu. Não, faz 7 anos. 7 anos. Sim. Já vai pra 8 já, Não né? e uma dica pro pessoal, serve pra nós, o pessoal que tá nos assistindo. Foca em quem tá vindo, Sim. em quem você tá tocando. Não foca em quem tá criticando, tá falando Sim. uma coisa. Não, isso aí é de menos. Foca nisso não. E outra, Tá quando você tá indo. não se divida. Não. Faz o propósito que foi pra fazer. Já era. Olha a nossa amizade, como que é da hora. Isso que nós tá falando aqui hoje, não é da boca pra fora, é coisa que acontece. Eu sou evangélico, ele é católico. Católico. E nós estamos aqui, não tem diferença. Unidos em Cristo. Um dia, Jesus, ele juntou 12 caras. E 12 caras, Um cobrador de imposto. e nenhum era da mesma religião. Não era tudo da mesma religião de Acho que era Jesus. tudo judeu, não era, não? Eu acho que até que eles não, naquele contexto da época ali, não tinha nem esse entendimento. Não tinha entendimento de religião. Isso é uma coisa muito posterior, né? Assim, mas cada um fazia uma coisa. Tinha um que era enganador, o outro era mentiroso, o outro... E tudo cara doido. E o mesmo propósito. E esses caras mudou a história nossa até hoje. Tudo cara doido. E até hoje ele muda a história da gente, se a gente for. E... Um era esquentado. Então, Paulo era perseguidor dos cristãos. Sim. Então ele não era um cristão. Tá ligado? E quando e a conversão dele é tão impressionante que o Novo Testamento tem 27 livros, né? A maioria pelo menos dele. 13 é atribuído a ele. Sim. Quer dizer, 50% Paulo. do Novo Testamento foi ele que escreveu. Saulo, por que me persegues? Então, aí é o que eu falo. Não critica e nem se aparta, se ajunta. Uma brasa que sai do braseiro, ela se apaga. Então, junta, vai fazer a diferença, pô. De vez de você criticar, a junta vai buscar um cara que tá lá no buraco, na lama, se limpa ele e traz ele pra sociedade de novo. Sim. Não perca o foco. Não perca o de foco. maneira nenhuma. Do objetivo. O que você foi fazer? Era evangelizar? Era ajudar alguém? Sim. Então, independente de qualquer coisa, faça. E é simples assim. Só faça. Só Sim. vai. Só faça. Só vai. Se lança, irmão. Sim. Pô, E hoje eu sou um cara bem feliz, sabe? Mesmo com os problemas que a gente tem, que a gente nunca vai se livrar de problema, sempre vai ter. Mas que a família, sou bem feliz com os amigos que eu conquistei. Troquei os amigos também, tem que trocar, tá? Você não pode esquecer, você pode comentar mas tem que trocar os ambientes que você andava. O serviço, aquelas coisas que eu consegui conquistar, que as pessoas nunca iam pensar que você vai conquistar. E buscar, não parar, não deixar as críticas te paralisar. E hoje eu sou muito grato mesmo, sou muito grato e faço porque eu gosto. Não ajudo para mostrar que eu tô ajudando uma pessoa. Ajudo porque eu gosto. O Lucas sabe, o Lucas participa da minha casa. A minha casa tem vezes que vamos comer todo mundo e vamos partilhar. é gratificante, né, mano? Sim. É o que há. Com certeza é o que há. Cara, queria te agradecer muito pelo você ter topado de vir aqui pra gente partilhar e conversar também com quem tá nos vendo também. Sim. Trazer sua experiência de vida aí, que é muito importante pra nós, né? Até essa outra forma de recuperação, mas também tudo que você se engajou depois aí pra poder levar, né? Pra mais pessoas, né? No nosso caso, aqui dentro do contexto do Junto e Misturado, através muito da questão da espiritualidade, né? E sem essa questão religiosa, mais espiritualidade mesmo, que é, penso eu, assim, que é cada um tem a sua experiência, né, particular, Sim. assim, mas tem uma coisa que não dá pra negar, é o amor, né? Sim. Quando você chega com amor, né, não tem como, né, é Deus que chegou, né? Quando chegou o amor, chegou Deus também, né? E aí colocou Deus e colocou amor no negócio, aí é outra coisa, é diferente. Tem aquela câmera ali que você olhou pra ela algumas vezes, eu vou pedir pra você, se você quiser, pra você deixar uma mensagem pra quem tá nos assistindo aí. Sim. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite. Se a gente fosse conversar, a gente vai conversar 1000 horas.
Então vai matar nós. Sim. Mas o que eu queria dizer, nunca desista do seu sonho, nunca desista de quem você é. As pessoas sempre vão tentar te derrubar, sempre vai tentar te deixar no mais baixo possível. Mas aquele lá de cima, ele reage a qualquer momento. O Wi-Fi dele nunca tá desligado que não pode te atender. E foca, e não para de caminhar. E é isso aí. E marcha. E marcha junto misturado em Cristo. Se quiser se juntar a nós, a nossa casa é grande. Bora. Eu sempre falo assim, muitas das vezes, não ligue também para religião. Religiosidade não... Mas Deus, ele tem várias casas. Ele é o dono. E casa diferente. E a gente pode se juntar e fazer algo muito grande. E fazer algo extraordinário que pode mudar a diferença de outra pessoa. Sim. E a vida da gente, exemplo da gente, muda a vida de outra pessoa. O nosso testemunho. Então, o dia que você vir aqui, sentar nesse lugar, ou em outro lugar, que você tiver a oportunidade, muda a vida de outra pessoa. O que sai daqui, que joga, não pode voltar vazio. Tem de voltar com algo. As suas atitudes não pode voltar vazias. Tem de voltar com algo. E é isso aí. Agradeço. Estamos juntos. E misturado, velho. Misturado. Obrigado, Rubão. Obrigado demais. Queria agradecer também o nosso patrocinador aí, Autopeças Modelo, na pessoa do Charles, da Ivone, do Matheus. Queria deixar um abraço pra vocês aí. Conheci o Matheus, falei pra você? Conheceu na campa, né? Conheci, cara. Salve, Matheus. Fala, fera. Obrigado, viu, gente, pelo apoio aí que vocês têm nos dado aí, viu? Muito importante essa ajuda. E, por favor, você estando aqui em Marília aí, você precisando de autopeças aí, dá um exemplo, né? Quinta-feira eu precisei, uma senhora teve um problema na frente da Colo lá, eu pedi pra ela ir na Modelo lá, prontamente ela foi atendida lá, o pessoal resolveu o problema dela lá com a peça, um preço bom, né? Lá um preço de muita qualidade, eu sempre insisto nisso, tá? Né? Se não for o melhor, é um dos melhores, tá? Autopeças Modelo, tá o endereço aqui, tá o telefone, precisou, vai lá que o pessoal vai te atender muito bem, tá? Agradecendo também o nosso produtor aí, o Tom, a Mayra que nos auxilia aqui nessa noite também. Queria também lembrar vocês, né? Colo de Mãe, Rua São Miguel 82. Tá é aqui verdade, esquecemos de falar. Não, fique em paz, tá aqui na tela aqui, Rua São Miguel. Que fica passando o tempo todo durante o episódio, mas sim, só para fazer a última chamada. A gente faz parte também, né? Rua São Miguel 82. Vocês precisam de um atendimento lá, nosso atendimento é gratuito, tá? Nós estamos a serviço da vida. Tá com um problema na família de dependência química, pode ir lá, tá? De terça e quinta, das 2 às 5, ou com o horário pré-agendado, que nós vamos atender vocês por lá, tá? O Zene tá de férias, tá em Santa Catarina. Mas só na praia, né? Tá na praia, né? Ele merece descansar um pouco, mas eu tô lá, tá? O grupo de prevenção ao suicídio também, que agora virou instituto, tendo essa demanda também, essa necessidade de estar nesse sofrimento psíquico, emocional grande e estar tendo um comportamento que coloca a sua vida em risco, ou de alguém que está da sua família que você está vendo isso acontecer. Procura lá que tem uma equipe de profissionais muito bem capacitados pela Luciana Randa para poder auxiliar vocês também com um valor social super acessível, para você poder ser cuidado, que isso é necessário e é muito importante, tá? Estava com saudade de gravar, retornamos hoje aqui aos trabalhos para, se Deus quiser, não parar mais, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Curte, comenta, compartilha. Se fizer sentido, por favor, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, tá? Ative o sininho de notificação. Ativa, porque assim que esse episódio surgir, terça às 7, você vai ser informado e vai estar lá para você poder assistir, tá bom? De primeira mão. De primeira mão. Gente, obrigadão pelo apoio e pelos comentários aí, que isso nos anima a continuar, tá bom? Amém. Só por hoje. Graças a Deus. Fomos.